Meu nome é Pedro, tenho 42 anos e moro no interior do Maranhão. Sempre fui muito ligado à natureza e costumava sair para caçar com meu amigo Rubens. A gente se conhecia desde criança e sair para caçar era o nosso jeito de espairecer, conversar da vida e manter uma tradição que vinha dos nossos pais e avós. Naquela noite, combinamos de nos encontrar na mata, no mesmo ponto de sempre, por volta das 4 da manhã. Era um lugar afastado, onde o sinal de celular não pegava e tudo era cercado de mato alto e árvores grossas. A gente já conhecia o caminho de cor. Rubens era sempre pontual, mas naquela manhã ele não estava lá quando eu cheguei. Achei estranho, mas pensei que ele talvez tivesse se atrasado. Como eu tinha chegado uns 10 minutos antes do combinado, resolvi subir numa árvore que ficava bem próximo da trilha. Era alta, com um galho grosso onde eu podia me sentar com segurança e observar quem vinha pela trilha. Pensei em pregar uma peça nele. Quando ele chegasse, eu ia pular do galho e assustar o desgraçado. A gente fazia esse tipo de coisa desde moleque. O problema é que o Rubens nunca apareceu. Fiquei ali em cima uns 15 minutos, talvez um pouco mais, quando ouvi passos vindo do mato. Na hora fiquei quieto, me preparando para assustá-lo. A trilha era estreita e os passos eram pesados, pisando em galhos secos. Foi aí que escutei a voz dele. Oi? Mas aquilo soou estranho. Não era um oi como ele falava normalmente. Faltava alguma coisa, parecia vazio. E outra, ele nunca me chamava só com um oi. Sempre falava meu nome ou me xingava brincando. Fiquei gelado na hora. Ainda assim, continuei ali quieto, tentando entender o que estava acontecendo. Os passos continuaram se aproximando até que algo saiu de dentro do mato. Mas não era o Rubens. Era uma criatura muito alta. Devia ter mais de 2 metros. Era magra demais, com os braços compridos que quase encostavam no chão. O corpo parecia de uma pessoa, mas desproporcional. Os movimentos eram duros, meio mecânicos. A coisa andava devagar, como se estivesse procurando alguma coisa. A escuridão impedia de ver o rosto com clareza, mas eu juro por Deus, não conseguia enxergar olhos nem boca. E foi aí que aquela coisa falou de novo. Oi? Com a voz do Rubens. Aquilo me arrepiou até a alma. Eu queria gritar, mas fiquei completamente paralisado. Como uma coisa sem boca conseguia falar? E como imitava tão bem a voz dele? A criatura ficou parada ali por alguns segundos, virando o rosto para cima, como se estivesse farejando o ar. Depois, do nada, ela virou e entrou de volta no mato, sumindo por entre as árvores. Assim que tive certeza de que aquilo tinha ido embora, desci da árvore o mais rápido que consegui e saí correndo feito um desesperado. Corri o caminho inteiro até em casa. Entrei, bati à porta e acordei minha esposa aos gritos. Contei tudo, tremendo, ainda tentando entender o que tinha visto. Ela ficou tão assustada quanto eu, mas tentou me acalmar. Na manhã seguinte, fui direto à casa do Rubens. A esposa dele atendeu com um semblante tranquilo, mas ficou confusa quando perguntei por ele. Ela me disse que o Rubens tinha saído de casa por volta das 3 da manhã, dizendo que ia me encontrar no lugar de sempre. Meu estômago virou na hora. Expliquei tudo para ela, a criatura, a voz, os passos. Ela ficou pálida, quase caiu da cadeira. Então decidimos juntos ir até a polícia. Mas lá disseram que, como ele era adulto, precisavam esperar 24 horas antes de começar as buscas. A gente voltou para casa arrasado. No dia seguinte, quando finalmente as buscas começaram, encontraram o corpo do Rubens, a uns 500 metros do local onde a gente costumava se encontrar. O corpo estava deitado de bruços, sem a cabeça. A única forma de reconhecer era por causa de uma tatuagem que ele tinha no peito, um beija-flor com o nome da filha embaixo. Nunca encontraram a cabeça. O caixão foi lacrado e o enterro foi pesado.
Todo mundo da cidade compareceu, mas ninguém sabia direito o que dizer. A causa da morte ficou como ataque de animal selvagem, mas ninguém engoliu essa. A cabeça não estava em lugar nenhum, e a forma como o corpo foi encontrado não batia com o ataque de onça nem de nada conhecido por ali. Eu nunca mais voltei àquele lugar, nunca mais cacei. Passei a evitar qualquer conversa sobre o assunto, mas até hoje tenho pesadelos com aquilo. Às vezes, acordo no meio da madrugada suando frio, com a voz do Rubens ecoando na minha cabeça. Mas o pior não é isso. O pior é que toda vez que eu sonho com aquilo, aquela criatura está mais perto de mim. E no último sonho, ela me viu. Esse relato aconteceu com dois amigos meus, mas chegou até mim quase no mesmo dia em que tudo aconteceu. A história correu rápido aqui na cidade, no interior do Piauí. Todo mundo ficou abalado, porque o rapaz que morreu era muito querido. Só tinha 22 anos. Tudo começou num domingo, por volta do meio-dia. Uma vaca do sítio de um deles tinha fugido e ido para o mato. Eles resolveram ir atrás, coisa comum por aqui. Pegaram os cavalos e seguiram em três: o Léo, o Gil e o Vinícius, que era o mais novo deles. Lá pelo meio da mata, enquanto cavalgavam rápido por uma trilha fechada, o Vinícius não viu um galho grosso atravessado no caminho. Ele estava numa curva e o galho estava meio baixo. Acabou batendo com tudo a cabeça. O pescoço virou na hora. Ele caiu do cavalo como um saco de batata e não se mexeu mais. Os outros dois desceram na mesma hora. Tentaram chamar, sacudir, ver se ele estava respirando, mas ele já tinha morrido ali mesmo. O pescoço estava torto, dava para ver que não tinha mais jeito. Eles ficaram em choque. Ninguém sabia o que fazer. Lá no meio da mata não pegava celular, e o caminho era ruim até para cavalo. Depois de um tempo, o Gil resolveu voltar para a cidade para tentar buscar ajuda no hospital. O Léo ficou com o corpo esperando. O tempo passou devagar. O sol começou a descer. O Léo estava lá, parado, sentado perto do amigo morto, só esperando. Lá pelas 7 da noite, o céu já escuro, ele ouviu um barulho estranho atrás dele. No começo achou que fosse algum bicho, mas percebeu que vinha do corpo. O Vinícius, mesmo morto, começou a se mexer. Primeiro um tremor leve, como se fosse um espasmo. O Léo se assustou, mas pensou que podia ser algum reflexo do corpo. Ficou parado sem saber o que fazer. Minutos depois, outro espasmo, e dessa vez mais forte. O corpo virou de lado e se apoiou nas mãos e nos pés, com o peito virado para cima. O pescoço, que estava quebrado, fazia a cabeça balançar de um jeito completamente errado, sem controle. E foi assim, todo torto, que o corpo começou a se mover, indo devagar na direção do Léo. Ele ficou em pânico. A única coisa que conseguiu fazer foi correr até uma árvore próxima e subir o mais rápido que pôde. Quando chegou lá em cima e olhou para baixo, viu que o corpo tinha parado. Caiu no chão de novo, do jeito que estava antes, imóvel. O Léo ficou confuso. Será que estava ficando maluco? Resolveu descer para tentar pegar o cavalo e ir embora, mas quando estava quase tocando o chão, o corpo se mexeu de novo. Voltou para aquela posição esquisita, andando de quatro em direção a ele, com a cabeça balançando sem controle. Ele subiu de volta desesperado, e de novo o corpo caiu no chão, como se nada tivesse acontecido. Aquilo aconteceu 2 vezes. Na terceira ele entendeu que não podia descer. Se ficasse no chão, talvez morresse também. Passou a noite inteira em cima da árvore, tremendo de frio e medo. Só rezava. Ficou de olhos abertos o tempo todo, vigiando o corpo lá embaixo. E o mais estranho, ele tinha certeza de que aquilo que se mexia não era mais o Vinícius. Não podia ser. O corpo ficou lá, deitado, mas ele sentia que tinha alguma coisa dentro, só esperando ele descer.
A ajuda só chegou no começo da manhã. Como não tinham ambulância disponível, mandaram os profissionais do hospital a pé mesmo, com uma maca. O Gil também voltou com eles, depois de passar a noite tentando explicar para o hospital onde era o local. Quando o Gil chegou e viu o Léo em cima da árvore, achou que ele estava ferido ou enlouquecido. Perguntou o que tinha acontecido, mas o Léo só desceu depois que o corpo foi coberto e colocado na maca. De volta à cidade, mais calmos, o Gil perguntou o que realmente tinha acontecido. O Léo contou tudo, e o Gil não duvidou. Disse que quando tinha saído da mata na noite anterior, o corpo do Vinícius estava num ponto específico da trilha. E agora, pela manhã, ele estava uns 4 metros mais longe. Era como se ele tivesse se mexido sozinho durante a noite. O Léo disse com todas as palavras. Aquilo que se mexeu não era o Vinícius. O que estava ali usando o corpo dele era outra coisa, e era ruim. Os dois fizeram a promessa de nunca mais pisarem naquela parte da mata. E até hoje o Léo evita passar perto dali. Dizem que ele não consegue mais dormir direito. E quando alguém pergunta o motivo, ele só responde: "Você não viu o que eu vi."